Ah, tava tudo funcionando. Quebrou do nada. Não foi vocês aqui que mexeram em nada não e deu problema? Para nós que somos donos de assistência técnica, essa é uma realidade do nosso dia a dia, né? Clientes que chegam na nossa loja achando que nós temos cara de otário. Meu nome é Caio Souza e eu ensino técnicos em celulares a lotar as bancadas de serviço e a promover um crescimento constante e sustentável em suas assistências técnicas. Esse vídeo fala sobre quais os golpes que o cliente costuma praticar contra as assistências técnicas e uma maneira de sair de quase todos esses golpes. Segue o vídeo aí. Qual de vocês, amigos guerreiros de bancada, nunca se viram numa situação onde o cliente coloca o telefone para o conserto, nós reparamos o aparelho dele, ele algum tempo depois volta tentando mandar um migué na gente, dizendo que o celular ou quebrou sozinho, ou que nós quebramos o celular dele, ou que quando ele levou lá não tinha problema nenhum, etc, etc, etc. A imaginação do cliente ela é infinita e as formas que ele tem de tentar jogar a culpa dos erros dele para nosso negócio também não tem fim. Então, pensando nisso, nesses anos que eu tenho de experiência em assistências de celulares lutando contra esse tipo de cliente, eu desenvolvi algumas técnicas que ajudam a gente a poder resolver quase todos os problemas, porque alguns clientes são insensatos e com pessoas insensatas não tem argumento que chegue. Mas eu consegui reduzir bastante o número de golpes na minha assistência utilizando essas técnicas simples que eu vou passar para vocês aqui agora. Isso pode ajudar muito vocês no atendimento do dia a dia. Então vamos lá? Golpe do estava tudo funcionando. O cliente chega na nossa loja com o aparelho todo apagado, acabou de sofrer uma queda, um impacto, acabou de sofrer uma torção dentro do bolso, ou um namorado que brigou com a namorada e quebrou o telefone na cabeça dela, enfim, o telefone chega apagado e não dá sinal de vida. E muitas vezes nós caímos no erro de dar um orçamento definitivo para esse cliente no balcão, às vezes com medo de não pegar o serviço. Então nós levamos o aparelho para dentro da bancada e resolvemos o problema, e quando vamos fazer os testes do aparelho, ou muitos não fazem os testes e entregam o aparelho para o cliente volta dizendo que o Wi-Fi parou de funcionar, sendo que o problema era uma troca de tela, dizendo que o microfone não funciona, que o áudio está ruim, que o aparelho não é o mesmo, que o aparelho foi trocado, etc, etc, etc. Esse é o golpe do tava tudo funcionando. E tem também o golpe do quebrou do nada, que é aquele golpe que o cliente leva o telefone para casa em perfeitas condições, o telefone não tem nenhum problema aparente que possa fazer o que ele vai falar a seguir que aconteceu, mas mesmo assim ele tem a cara de pau de chegar no nosso balcão dizendo que o aparelho estava bom e quebrou do nada. Como que ele faz isso? Nossa, botei o telefone para carregar e quando fui olhar ele estava muito quente, a tela trincada. Fui dormir e quando acordei o telefone estava desse jeito. Olha só o que aconteceu com esse telefone. Eu não sei como isso aconteceu, moço, mas eu acho que é a qualidade da tela de vocês. Isso é muito comum. E tem também o golpe do estava com defeito antes de quebrar a tela. O cliente chega no seu balcão com a seguinte cara de pau. Nossa, o meu touch estava funcionando perfeitamente antes de ter essa trinca aqui na tela. O cliente quer passar a responsabilidade da queda ou do impacto que ele deu no aparelho para assistência técnica, dizendo que antes do impacto estava tudo com defeito, tudo ruim e que o problema foi antes daquilo. Por isso ele exige a garantia dele, né? Muito esperto. Tem também o golpe do eu não vi molhar. O cliente chega na sua loja, pegou o aparelho, tem uma semana, deu aquela chuvinha que a gente viu, aí 2 dias depois aparece o cliente na sua loja com o telefone apagado e diz, olha, tá aqui, ó, vim cobrar a garantia. Cara fechada, pose de mal para tentar intimidar o atendente da assistência técnica. Aí você vai olhar na lente traseira da câmera ou na lente frontal, você vê que chega até embaçado de líquido. Aí você questiona o cliente sobre aquilo e ele diz, nossa, eu nem vi isso aí, isso já não estava antes? É dose. E tem também aquele golpe que o cliente leva o aparelho da assistência, destrói o aparelho, volta o aparelho para poder fazer o reparo de novo, o aparelho tem outro problema e ele diz que aquele problema foi causado na assistência técnica. O argumento é, como eu sei que vocês não causaram esse problema aí? E tem ainda o golpe do inocente, que é aquele que diz,
Vocês não me disseram que a tela era paralela. Se tivesse me dito, eu não teria feito o serviço. Ora bolas, o cliente sabe que pagou muito mais barato do que na autorizada, então ele deveria supor que aquela tela não é a original do aparelho, certo? Tem ainda o golpe do São Tomé. Sabe por que São Tomé? Porque ele pega o aparelho na sua assistência, o aparelho dá defeito, ele leva em outra assistência, o cara, para poder pegar o serviço e fazer o nome dele, condena e fala mal da sua assistência técnica, ele volta lá e diz: levei outra assistência e o técnico disse que o defeito foi causado aqui por vocês. Esse tipo de cliente também é um cliente bem complicado de lidar. Então, mas todos esses golpes e mais alguns outros que eu não citei aqui no vídeo, porque são inúmeros golpes, eu ia ficar aqui 2 horas com vocês falando de golpe por golpe de cada cliente, eu vou falar para vocês de como escapar de quase todos os clientes que tentam dar esse golpe. Golpe do estava tudo funcionando. Na verdade, esse golpe ele é muito fácil de você escapar dele quando você recebe o celular de uma maneira certa, ok? O celular ele tem que entrar sempre como pré-orçamento, principalmente quando o celular não tem todas as funções dele ativas, ou quando ele está protegido por senha, ou quando ele não dá sinal de vida. Não pegue o celular jamais nessa situação dando um orçamento definitivo, porque pelo Código de Defesa do Consumidor, se você der um orçamento definitivo para o cliente no balcão, depois ele tem o direito de cobrar a você o conserto de qualquer defeito que venha a surgir no aparelho. Então, todo aparelho deve entrar na sua loja como um pré-orçamento, mesmo que a sua equipe ou você tenha 99% de certeza qual seja o defeito dele. Se existe 1% de dúvida que o celular está 100% operacional, dê entrada no aparelho como pré-orçamento. Isso vai diminuir muito a tentativa do cliente de tentar levar vantagem na sua assistência com algum defeito pré-existente. Uma outra coisa, que quando esse celular entra na sua assistência, você deve sim pedir a senha. Eu sei que muitos técnicos têm medo de pedir a senha do cliente e ter problemas futuros com vazamento de dados. Só que isso também protege o dono de assistência técnica, porque ele pode fazer todos os testes operacionais antes de fazer o conserto do aparelho. Isso evita muitos aborrecimentos futuros. Segunda escapada do golpe do quebrou do nada. Quebrou do nada é um golpe que você só leva se você não testar o aparelho na saída. A não ser que o cliente seja muito cara de pau, porque se você testa o aparelho 100% na saída, não tem como ele dizer para você que aquele aparelho deu defeito do nada, porque de certa forma tudo tem uma causa. Nós vivemos num mundo onde existe causa e efeito para tudo. E quando ele vier com aquele papo de coloquei no carregador e quebrou o vidro, olha, o celular esquentou muito e trincou a tela. Esse golpe não é muito difícil de você ridicularizar o cliente de maneira educada. Primeiramente, um vidro desse são mais de 200 graus Celsius para conseguir trincar. Segundo, não existe uma forma de você trincar esse vidro sozinho com requisitos de pressão e ou temperatura. Para gente que vive em uma pressão constante de 1 atm, que é a unidade de pressão, é fisicamente impossível você ter uma compressão suficiente para trincar o vidro. E a mesma coisa a temperatura. Você não consegue. Muitos clientes chegam a falar que entraram no banco e o ar-condicionado do banco, o frio do ar-condicionado do banco trincou a tela. Eu já ouvi isso na minha loja. Isso é absurdo. Não existe. Você tem que... Eu rio na cara do cliente, infelizmente. Eu sei que não é o correto, mas eu não tenho como fazer outra coisa. Porque não me resta outra coisa senão rir de um cliente que fala uma coisa dessa para mim. Então, sempre que o cliente vier com esse papo de trincou sozinho, quebrou do nada, a primeira coisa que você faz é: olha senhor, nós vivemos numa pressão atmosférica comum, não existe pressão nem temperatura aqui na superfície que faça o vidro do seu celular quebrar sozinho. E se você tiver um pouco mais de intimidade com o cliente ou tiver um pouco mais de coragem, você pode perguntar se ele é astronauta ou mergulhador. Mas também tem outro caso, que é quando o celular apaga. Nesse caso, realmente merece que o celular entre para poder fazer uma análise. Porque celular apagado, você não sabe a causa. Às vezes é a tela mesmo. Às vezes a bateria zerou, às vezes teve uma descarga.
Então é interessante você dar entrada nesse aparelho para poder fazer a análise da garantia do cliente. Mas tela trincada do nada, isso aí é fisicamente impossível. A não ser que a carcaça esteja toda torcida e você force muito a tela para colar. Nesse caso, é possível até que a tela trinque do nada, mas é essa a situação. Então, quando o cliente chegar com a tela que trincou do nada, a primeira coisa que você olha é o aspecto dimensional da carcaça do aparelho. Se ele tiver com o aspecto dimensional muito retorcido, se foi você que fez a tela e sabe que teve que botar muito elástico ou muito pregador para poder fixar a tela no frame do aparelho, então é interessante você considerar esse fato. Caso contrário, a física ela não mente, a ciência não mente. Golpe do "tava com defeito antes de quebrar a tela". Olha, esse golpe ele é um golpe forçado, o cliente força e ele já perdeu, ele já entra na sua assistência perdendo. Dá vontade de chegar para o cliente ou para cliente e falar: meu filho, por favor, né? Troca a tela de novo, faz a ação que seja ética, que seja legal, que seja uma coisa certa para você, porque o que você está fazendo aí é feio, é ridículo. Mas a gente não pode falar assim com o cliente, né? Tá arriscado a gente arrumar um problema maior para a nossa vida. Então o que resta é a gente fazer cara de paisagem e dizer que simplesmente, mesmo que tivesse com defeito antes, o telefone ele não cumpre as condições mínimas de garantia. E também não cumpre as condições de recomendação do fabricante, que é não bata. Golpe do "eu não vi molhar". Esse golpe, geralmente, ele é desmascarado com mais facilidade. Quando você pega um telefone que você já tem indícios de que ele teve contato com líquidos antes no balcão, você já dá um pré-aviso para o cliente. Mas eu recomendo que você pegue o telefone, abra o telefone, tire foto das oxidações, faça todo o relatório para poder se embasar, para poder depois não ter problemas caso o cliente seja aqueles clientes que não aceitam que perderam, que não aceitam que tomaram prejuízo, que querem transferir o prejuízo para outra pessoa. Depois você mostra para o cliente as fotos: olha aqui, seu telefone foi molhado, seu telefone teve contato com líquido, e líquido não cobre nem as condições de garantia da loja, nem as condições de utilização do fabricante. Entendeu? Então, sempre com esse argumento, porque esse argumento é quase imbatível. Qualquer pessoa que tiver o mínimo de sensatez vai aceitar esse argumento. Agora, os insensatos são os insensatos. Com esses não tem argumento, infelizmente, e às vezes a gente tem que aturar esses caras. Golpe do "como eu sei que você não criou esse defeito depois que o celular entrou". Olha, esse golpe ele não tem muita argumentação. É um golpe assim que o cliente vai pro tudo ou nada. Ele está te acusando de agir de má fé com o aparelho dele, de causar dano no aparelho dele intencionalmente. Pela lei nua e crua, isso ele teria que provar na justiça. Esse é o certo. Ele não poderia falar desse jeito com você. Ele não pode fazer uma acusação contra você que ele não pode provar. Mas a gente sabe que no dia a dia a gente não pode exigir a justiça dessa forma, porque nós temos outras complicações. Além de termos nosso ponto comercial, de termos nossa reputação, nós queremos, às vezes, algumas pessoas querem preservar esse tipo de cliente. Eu, na minha assistência particularmente, eu enxoto, eu não aceito mais. Mas tem gente que prefere lidar com esse tipo de cliente, então aí vai. O ideal é você argumentar e dizer: olha, a primeira vez que você botou seu telefone aqui, nós fizemos o serviço e ele saiu perfeito, testado 100%. Por que nós iríamos, depois que ele volta já com um defeito, causar um outro defeito, em cima do defeito que o celular já entrou? Qual seria a vantagem? Não seria mais fácil a gente só falar que o celular estava com um determinado defeito e cobrar por esse defeito? Precisaríamos causar um outro defeito no seu aparelho? Então, só que esse argumento ele depende muito da pessoa. Um cliente que já chega nessa argumentação, ele já chegou no nível máximo já de apelação. Então, provavelmente com esse você vai ter um pouco mais de problema. Mas esse é o argumento básico. E se ele continuar, infelizmente você tem que, de repente, até fazer o reparo, ou não fazer, ou criar um laudo bem detalhado para poder se defender futuramente na justiça. Talvez seja o caso. Golpe do "você não me disse que a tela era paralela". Pô, esse golpe o cliente está se fazendo de bobo, né, pra gente. Não é possível que o cliente ache que uma tela original de uma autorizada é o mesmo preço das telas que são praticados pelas assistências multimarcas de cidades e bairros. Isso aí é uma apelação do cliente.
Se ele quisesse uma tela original, ele teria levado na Samsung, na Motorola, na Apple, ele não teria trazido numa assistência de bairro, jamais. Quando ele faz isso, ele está querendo levar alguma vantagem. E muitas vezes ele está em posição de levar essa vantagem porque, infelizmente, a maioria dos nossos produtos não tem nota fiscal. E o advogado desses caras, se eles entrarem na justiça, mesmo com a tela quebrada, se eles exigirem a nota e nós não provarmos que a tela vem de boa procedência, nós perdemos na justiça. Então, nesses casos é tentar negociar com o cliente a melhor forma possível. Se ele partir para uma segunda via de ameaçar ir para a justiça, esse tipo de coisa, você tem a decisão de ou levar para tudo ou nada, ou fazer o reparo para ele, tomar um prejuízo de repente, ou fazer um bom desconto, cobrar só o preço de custo da peça. Tudo vai do seu desenrolo lá no momento. Eu acredito que a maioria dos clientes eles são sensatos. Se a conversa for franca, direta e de boa fé, a maioria deles consegue compreender que o que eles pagaram foi uma tela paralela e que ele não pode exigir uma qualidade de tela original. E que se, por exemplo, uma tela está quebrada, está trincada, não tem como ele provar que uma tela original resistiria ao tal impacto que ele deu. Isso é uma coisa assim, insólita. Não tem, você teria que fazer um teste, você teria que fazer um teste com uma tela original, uma paralela, num laboratório, sobre as mesmas condições de temperatura e pressão que for a queda. Então, assim, é uma situação impossível. O cliente ele só ganha nessa situação porque nós não temos a nota fiscal da tela. Então fica um pouco mais difícil da gente poder contra-argumentar. Então sempre nesse caso é o bom senso. Golpe do eu levei na outra assistência e o técnico disse que o defeito não era esse. Olha, mete um selo na carcaça do telefone, rompeu o selo, acabou a garantia. Não tem esse negócio, o cliente ele não tem esse direito de pedir uma segunda opinião numa situação que ele nem levou para você antes para poder fazer o serviço. Aconteceu comigo uma vez, um cliente chegou com um Redmi Note 7 na minha assistência para poder trocar sub do aparelho. Eu botei uma sub original de um outro Redmi Note 7 zerado que estava lá, que a placa foi embora. E o cliente ele simplesmente viajou para Minas. Chegou em Minas, ele disse que o aparelho não dava sinal de rede, levou em outra assistência sem nem ligar para a nossa assistência para consultar a gente. O cara lá disse que eu arrebentei o cabo da antena, disse que eu destruí o telefone todo por dentro. E eu tenho certeza que não foi meu técnico, porque quem fez o serviço fui eu. E eu sei que o serviço estava perfeito. Ele teve algum problema no chip dele, levou na assistência, o cara deu um engodo para ganhar um dinheiro e ele mandou a conta para minha assistência técnica. Olha, a resposta foi imediata para ele. Olha, você não tinha o direito de fazer isso. Se você traz a minha assistência, eu digo que não tem garantia, e você leva numa outra assistência para ter uma segunda opinião, com o meu laudo, com tudo certinho, esse é um direito seu. Agora, você não tem o direito de me cobrar uma garantia que você não me deu a chance de cobrir. Então, ele entendeu pela minha argumentação, porque não faz sentido. Ele nem falou comigo, olha, o telefone deu defeito, o que a gente faz? Qual a solução? Ele não deu a chance do meu negócio apresentar uma solução para ele, uma solução que fosse boa para ele. Então, ele perdeu completamente a razão. Então, quando o cliente for numa outra assistência querendo te intimidar, a primeira coisa que você tem que cobrar dele é o laudo do outro técnico. Falar, cadê o laudo? Onde ele diz isso aí que a senhora está alegando aqui para mim. Primeira coisa, aí você já desmonta já o ataque do cliente. E a segunda coisa é o selo. Tirou o selo, perdeu a garantia. Não tem outra conversa. E tem que ter isso nos seus termos de serviço. Então, sempre que você tiver algum cliente que chega na tua assistência técnica falando que levou outra pessoa, a primeira coisa que você pede é o laudo. Me dá o laudo. Cadê o laudo do técnico? Ele se garante no que ele falou? Um laudo fotográfico com todas as fotos e me acusando e apontando os erros que eu cometi tecnicamente. Aí sim, a gente vai começar a conversar sobre o outro técnico. Até então, eu nem considero essa opinião. E você também não deveria considerar essa opinião, ok? Então, essas são as ferramentas que eu utilizo para lidar com os clientes picaretas do nosso dia a dia. É importante saber que todas essas argumentações elas têm que ser aliadas com uma ordem de serviço, com termos e condições bem desenvolvidos, sempre dentro do Código de Defesa do Consumidor e dentro do Código Civil.
É importante você fazer esse alinhamento e que a sua equipe ela tenha pleno conhecimento desses termos e condições de serviço para poder, quando o cliente chegar, ele ser desarmado de cara. Sempre lembrando que nós temos que ser transparentes e idôneos. Se o cliente tiver direito à garantia, a gente não pode usar do nosso conhecimento nem dos nossos termos de serviço para poder lesar o cliente de alguma forma. Se ele tem garantia, dê a garantia que o cliente tem. Um outro ponto é falar da nossa situação perante a justiça. Técnicos em celulares, assistências de bairro, elas têm telhado de vidro, elas têm uma fragilidade muito grande perante o Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, todos os prestadores de serviço têm telhado de vidro de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Só que os técnicos em celulares, eles têm uma situação agravante. Nossas peças não têm nota fiscal, são falsificações. Infelizmente, essa é a realidade. Eu não gostaria de estar falando isso aqui no vídeo, mas é uma coisa que é realidade para nós. Então, enquanto nós estivermos com essa condição de trabalharmos meio que na clandestinidade, sempre vai haver problemas relacionados a clientes picaretas. Toda vez que um cliente chegar na sua loja, se ele tiver um mínimo de conhecimento da lei e nós estivermos por mais dentro da lei que o possível, nós sempre vamos ter uma ponta solta. E essa ponta solta é a qualidade das nossas peças. Então, sempre nós devemos escolher o caminho da negociação amigável. Perde um pouquinho, o cliente perde um pouquinho e você segue. Eu vou explicar o porquê. O cliente chega na sua loja. Vamos citar um exemplo aqui do que eu falei aqui. Ah, você não me disse que a tela era paralela. Olha, tecnicamente nós não podemos trabalhar com telas paralelas. O ideal é trabalharmos com telas originais, é isso que a justiça, que a lei manda e é isso que tem que ser feito. Outra coisa que é contra a lei é sonegação de impostos. Se você não cede a nota fiscal dos seus produtos e se você não compra esses produtos com nota fiscal, você está favorecendo a sonegação. E a pirataria, que é quando você compra uma tela que é uma réplica de alguma coisa original. O nome disso é pirataria e também é crime. Então só aí nós estamos cometendo 3 desvios. Por isso, sempre que puder haver a negociação, é melhor. Porque digamos que o cliente se enfeze com a assistência técnica, fique injuriado e decida colocar na justiça. Olha, um advogado hoje não é menos de R$600 para começar a sua defesa. Aí, dependendo do valor do aparelho, que 90%, acho que até inclusive os iPhones mais novos também, eles vão cair no tribunal especial, que é um tribunal com causas até 30 salários mínimos e causas de menor complexidade. Esse tribunal, ele tem autonomia para julgar causas simples, problemas que são relacionados a coisas que não têm grande complexidade. O objetivo deles é desafogar a justiça. Por isso, eles querem causas simples e rápidas. Dependendo da complexidade que for o problema entre a sua assistência técnica e o cliente, isso pode se complicar. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e um dos poucos onde o ônus da prova é invertido, o que significa isso? Geralmente, na justiça brasileira, quem acusa é que tem que provar. Você acusou uma pessoa de agredir você, você tem que provar. Você acusou uma pessoa de roubar a sua casa, você tem que provar que ela entrou na sua casa e roubou. Você acusou uma pessoa de roubar a sua loja, você tem que provar que ela roubou, e não ao contrário. O Código de Defesa do Consumidor é o oposto. Se o cliente te acusa de ter botado uma peça falsa no telefone dele, é você que tem que provar que não colocou. Se ele te acusa de ter causado um dano no aparelho dele, é você que tem que provar que você não causou. Então, tudo recai sobre o técnico de celulares. A negociação, ela começa por quê? A negociação ela é muito mais vantajosa para o técnico de celulares ou muito menos desvantajosa, porque se você for pagar um advogado em primeira instância, que é lá o Tribunal Especial, R$600. Digamos que dentro do Tribunal Especial ele recorra. Cada diligência desse advogado ele vai te cobrar um dinheirinho. Dependendo se for um advogado que você já faz serviço com ele, ele vai fazer um preço melhor. Mas geralmente é R$200 a R$300 por diligência. Então digamos que ele recorra a primeira vez e tem uma segunda audiência.
Ele vai te cobrar 200 a 300 reais. Digamos que nessa segunda audiência o juiz decida transferir essa causa para o tribunal civil, por ser uma causa de maior complexidade. Por exemplo, se ele veja a necessidade de ser provado através de perícia aquele determinado defeito que o cliente acusa a assistência de ter causado no aparelho dele. Se isso acontecer, você vai para o tribunal civil. Como o cliente está te processando, ele vai pagar todas as custas processuais, mas você vai ter que continuar pagando seu advogado. Aí você paga lá, seu advogado vai te cobrar mais um dinheiro para a defesa em outra instância. Você foi para outra instância, ele vai te cobrar. E lá dentro, ele vai ter as custas processuais, que vai ficar por conta do cliente. O cliente da assistência técnica, que está processando a assistência técnica, ele vai pagar essas custas a princípio, que são as greges e outras coisas aí relacionadas, outras taxas relacionadas além do advogado dele. Como nós não temos procedência, geralmente nós não temos procedência dos nossos produtos, se o advogado dele tiver essa sagacidade e cobrar isso, nós já perdemos aí de cara. O cliente pode ter quebrado o aparelho dele todinho. Se a sua peça não tem procedência, você vai ser condenado nisso. Ele pode até não dar ganho de causa para o cliente, para você consertar o aparelho dele, mas ele vai te penalizar por você estar trabalhando com peças sem nota fiscal. Ele pode até abrir outro processo, ele pode até te dar multas muito mais altas, além de fazer você pagar as custas processuais e o advogado da outra parte. E com isso tudo, ainda pode te intimar você e a sua assistência a prestar contas de todas as atividades que você fez na sua assistência técnica. Ele pode fazer isso. Não é praxe, mas ele pode. Então você corre todos esses riscos. Só entre advogados e causas você vai perder uns 3 mil. Se você causou algum dano comprovado no cliente, se ele usava o telefone para trabalhar e consegue provar isso, aí você vai pagar 10, 15, até 30 mil reais. Então vale muito mais a negociação. Sempre que puder, negocie com o seu cliente. Tente a melhor ação possível. Se você vê que o cliente às vezes age mais por inocência do que por má intenção, tenta relevar e convencer o cliente de que ele não está certo, de que ele está fazendo uma coisa que está agindo errado. Vai por esse caminho que o prejuízo é bem menor. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Um abraço e até a próxima.